Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje aqui você vai acompanhar um recorte da nossa live semanal. É o Método Zenkai, o nosso preparatório oficial para o BMAP 2023. Bom, então o que é essa nossa live, né? A live acontece aí toda quarta-feira às 19 horas, né? Então serão 14 lives, né, até o dia 17 de maio. Isso porque, né, essa primeira fase do preparatório e depois nós vamos ter aí ainda um evento, né, de revisão nos 7 dias que antecedem a primeira fase da UBMAP. É isso mesmo, a gente, além de todas as lives semanais de quarta-feira, nós teremos ainda uma semana de lives, vai ser um evento aí especial, 7 dias, entre os dias 23 e 29 de maio. Bom, se além das nossas lives semanais você quiser ter um preparatório completo para o BMAP 2023, a gente tem também o preparatório Zenkai para o BMAP 2023, contando aí com 18 aulas de 2029, todas as aulas de 2023 gravadas para que você possa assistir a qualquer momento, inclusive com direito ao download do material em PDF para também praticar as questões, né? Além disso, tem aí o grupo entre os estudantes e comigo, o professor, além de outros conteúdos exclusivos, como alguns módulos, né? O módulo de matemática essencial, dentre outros que você pode acompanhar melhor nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima também, beleza? Vamos lá então. Pessoal, é o seguinte, olha só, questão do nível 2, deixa eu abrir aqui, que aí eu não fico olhando para baixo para ler a questão. Bom, a questão nível 2, então, questão da UBMAP 2014, né, nível 2, oitavo e nono ano, diz o seguinte: um cubo de madeira foi pintado de vermelho e depois cortado em n ao cubo, cubinhos iguais, sendo que n tem que ser maior do que 2. Alguns desses cubinhos ficaram sem nenhuma face pintada e outros com 2 ou 3 faces pintadas. Vou até repetir aqui, ó. Alguns desses cubinhos ficaram sem nenhuma face pintada e outros com 1, 2 ou 3 faces pintadas. Se o número de cubinhos sem nenhuma face pintada é igual ao número de cubinhos com exatamente uma face pintada, qual é o valor de n? Então, olha só. Se o número de cubinhos sem nenhuma face pintada, então, para não ter nenhuma face pintada, tem que ser o cubo interno a esse cubo externo, né, que a gente consegue visualizar, certo? Não é um cubo oco, vamos dizer assim. Então, lá dentro dele tem outros cubinhos, né, que vai constituindo ele. E é a partir desses outros cubinhos que não ficaram pintados, né? Bom, e aí esse número tem que ser igual ao número de cubinhos com exatamente uma face pintada, certo? Então, olha só, pessoal, considerando aqui essa face lateral esquerda. Deixa eu fazer o seguinte. Não. Aí não dá certo. Então, olha só. Considerando essa face aqui, ó, não vai ficar 100% não, mas deixar a janela, porque o pessoal começou a cantar ali na igreja e aí o YouTube adora perceber que música que é e querer depois mandar um e-mailzinho questionando direitos autorais. Então vamos lá, pessoal. O que acontece, né? Dentro dessa face aqui, então, ó, vou até tentar deixar só ela aqui. O que acontece? A gente percebe, né, que alguns cubos aqui, ó, os cubos das extremidades, eles vão ter 3 faces pintadas, né? Então todas as 6, 2, 4, 8. Então a gente vai ter 8 cubinhos com 3 faces pintadas. E aí depois a gente tem esses cubinhos que tá entre 2 faces, que eles vão ter 2 lados deles pintados. Então todos esses quadrados aqui, ó, terão 2 faces pintadas, certo? Então olha só, 2. Então se a gente tem um quadrado, é como se a gente estivesse tirando aí 2 linhas e 2 colunas, certo? E a gente fica aqui, ó, só com esse quadrado interior aqui, certo? Então com isso a gente consegue perceber o quê? Que quando a gente vai analisar os quadrados que tem apenas uma face pintada, ele vai ser n-2, tá? Ele vai ser n-2. Por quê? Porque a gente está tirando 2 linhas e 2 colunas de cada face desse cubo, né? Ou desse quadrado, já que a face é um quadrado, né? Vamos dizer assim. Então a gente vai tirar 2 linhas e 2 colunas e fica com essa outra parte que vai ter apenas uma. E aí, como são 6 faces, né? Então a gente vai ter aí 6 vezes n. Isso aqui é elevado ao quadrado, tá? Então 6 menos 2 elevado ao quadrado, para a gente poder achar. Esse daqui então seria quem? Seria a quantidade de faces. Aliás, de cubos, né? Cubinhos com uma face pintada. Agora, para a gente poder determinar, então, aquele cubo interno, né? O que não vai ter nenhum cubo
nenhum quadrado pintado, nenhuma face de cada cubinho pintado, o que a gente vai pensar? A lógica vai ser a mesma, né? A gente está sempre tirando aqui, ó, 2 cubinhos da largura, da altura e... largura, comprimento e altura. Então a gente vai ter aqui, ó, n-2 vezes n-2 vezes n-2. Deixa eu só verificar aqui se é ao quadrado. Não, que é normal. Então, elevado ao cubo. Oh, meu Deus do céu. Então, quando a gente multiplica isso aqui, aí sim a gente vai ter n-2 elevado ao cubo, certo? Então, esse daqui vai representar o quê? Vai representar a quantidade de cubos, né? Cubos sem face pintada. Então, a gente vai considerar aí, pessoal, que a gente está tirando sempre 2 cubinhos de cada comprimento, né? Posso compartilhar o link? Pode sim. Deixa o like, galera. A resolução vai ficar salva no canal. Eu sempre pego... Igual hoje a gente está resolvendo 2 questões, então uma das 2 questões vai ficar salva. Depois vocês me lembram de criar aqui a enquetezinha, inclusive do nível 1, que eu passo batido. Beleza? Então a gente vai desconsiderar. E aí a questão é o seguinte, ó. O número de cubinhos sem nenhuma face... Então, olha só. Sem nenhuma face pintada. Tem que ser igual ao número de cubinhos exatamente de uma face pintada. Então a gente já achou essas 2 quantidades, né? Ainda que de forma genérica. Então a gente tem aqui a quantidade de com uma face pintada e a quantidade com nenhuma face pintada. Então agora o que a gente vai fazer vai ser igualar essas 2 situações para a gente poder achar o valor então, certo? Então lá na primeira, como a gente tem 6 faces, ficaria 6 que multiplica n menos 2 ao quadrado. E isso vai ter que ser igual a n menos 2 elevado ao cubo, certo? Então a gente tem n menos 2 elevado ao quadrado e n menos 2 ao cubo. Pessoal, dava para fazer de um outro jeito aqui, mas eu vou fazer destrinchando o máximo possível para que ninguém fique com dúvida, certo? Então olha só, 6 vezes, quem que é n menos 2 ao quadrado? N menos 2 ao quadrado é o mesmo que n menos 2 vezes n menos 2, certo? Quando a gente tem aqui um termo ao quadrado, ó, se a gente tem a ao quadrado, isso é a vezes a, certo? Se a gente tem b ao cubo, é b vezes b, certo? E aí eu estou dizendo isso porque vai ser importante para a gente desmembrar justamente esse n menos 2 ao cubo, que vai ser n menos 2, né? Que vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, n menos 2 ao cubo, certo? Então, pessoal, o que a gente vai ter? A gente pode simplificar isso daqui, ó. Isso daqui nada mais é, né? Então, aqui a gente pode voltar para n menos 2 ao quadrado. E aqui também a gente teria n, né, igual n menos 2 ao quadrado, que vai multiplicar por n menos 2, certo? E aí a gente pode simplificar. Então, a gente simplifica esse daqui com esse daqui, porque na hora de passar para o outro lado dividindo, ficaria igual a 1, né? Lembrando que aqui a gente também tem o 6. Então, o que fica aqui para a gente, então? Desse lado esquerdo vai ficar o 6, né? E do outro lado vai ficar o n menos 2. Então, agora fica fácil da gente achar justamente o valor de n, né? Se 6 é igual a n menos 2, o valor de n, então, vai ser 6 mais 2, que é igual a 8, certo? Então, a gente chega aí à conclusão que o valor dessa quantidade, né, de cubinhos aí, então, é igual a 8, alternativa letra B. Uma questão que os cálculos em si é relativamente tranquilo, mas o entendimento da questão pode ser um pouco mais complicado, certo? Bom, pessoal, então esse foi o nosso recorte aí, resolvendo uma questão da nossa live. Lembrando que essa é apenas uma questão. Na nossa live a gente resolve aí cerca de 9 questões por live. Você também pode, mais uma vez, né, te lembrando que você pode também adquirir o nosso preparatório com mais de 20 lives, né, e aí você vai ter acesso a muito mais questões resolvidas para aumentar o seu nível e você se tornar um medalhista na UBMEP em 2023. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, ou quem sabe, na nossa próxima aula ao vivo.